Querida Rosângela, boa tarde. Olá, Tudo bem com você? tudo ótimo, boa tarde. Maravilha. Como falei, a Rosângela é a nossa psicóloga que participa semanalmente, às quintas-feiras, da coluna semanal Mulher Plena, que tem o objetivo de despertar o feminino. Hoje ela vai falar sobre o aprender a receber. Como é que a gente aprende a receber, ô Rosângela, principalmente a mulher? Porque tem muita mulher que não se sente rainha e se sente, às vezes, uma bruxa. Afinal de contas, é Sim. bruxa ô rainha? Pois é uma atitude psíquica, né? Ser bruxa ou ser rainha, né? Então tem a ver como ela vai lidar com as crises da vida dela, né? Eu costumo dizer que o arquétipo principal do feminino é o vaso, é o receber. Mulher é aquela que acolhe, né? Que sabe receber. Então, quando a mulher tem o seu feminino ferido, ela não consegue viver esse arquétipo do vaso, né? Então é quando a gente fala assim com uma mulher: nossa, como você tá bonita, que blusa bonita. Aí ela vira e fala assim: ah, é bonitinha, eu comprei ali na feira. Ou seja, ela mesmo destitui, desqualifica, né? Porque ela não sabe receber, ela não sabe lidar com essa atitude de receber. Então ela refuta. Você dá um presente, né? Ela fala: não, mas não precisa, não precisava, né? Ou seja, isso demonstra o quanto ela tem um feminino ferido, o quanto ela não tem a capacidade de receber. Uma outra coisa, às vezes você está carregando um monte de coisa, deixa cair, né? Vem alguém para te ajudar, você fala: não, não, não precisa, eu dou conta, eu sou autossuficiente, entende? Eu não preciso de ajuda, eu dou conta de tudo. Então, essa autossuficiência vai gerando uma rigidez psíquica, né? Ou seja, ela acaba não podendo viver essa relação da troca com as outras pessoas. E essa rigidez vai polarizando, né, os comportamentos, as atitudes psíquicas dela. E isso vai trazer problemas, né? Enfim, problemas de toda a ordem. Somatizações da ordem psíquicas e no corpo físico, entende? Rosângela, então tem muitas das doenças que são de origem psíquica, não é isso? Mas existe um caminho Sim. como identificar que esses sintomas, eles são psíquicos ou são sintomas propriamente de um distúrbio físico patológico mesmo? Normalmente, Caliel, toda doença, a gente considera toda doença emocional. Toda doença é do ego. É um ego mal resolvido, mal administrado, polarizado, e ela vai refletir no corpo físico, entende? Então a gente sempre fala que toda doença, ela é somática e vem refletir no corpo físico, porque tem a ver com o ego que não digeriu bem algum tipo de emoção. E cada emoção não digerida, né, a mente não consegue processar, a gente coloca no corpo. Então, o corpo é um grande lixão de emoções. A gente acaba colocando no corpo, né, aquilo que a gente não conseguiu expressar conscientemente, falar, se posicionar na vida, elaborar algum sintoma, alguma crise emocional, e aí a gente faz o sintoma. Então, por exemplo, a mulher que acaba tendo uma atitude de bruxa. O que é essa mulher? Eu não sei se você sabe, mas quando se faz uma pergunta para qualquer mulher, né, e assim, dentro de uma pesquisa, mais de 80% responde a mesma coisa. Quando você pergunta: o que é ser uma mulher para você? E a maioria das mulheres responde ser mãe. Então, a maternidade, ela ocupa um centro muito importante. Então, quando a mulher vive essa maternidade de forma saudável, ok. Mas o que acontece? A maternidade, ela tem, vamos dizer assim, uma fase da vida que é muito importante para as mulheres. E depois, os filhos crescem. E aí você já ouviu falar da síndrome do ninho vazio. E o que acontece? Como a maternidade, às vezes, é o centro para muitas mulheres, quando você tira dela a maternidade, ela tem essa sensação do vazio. Isso provoca uma crise psíquica que traz muitos transtornos, não só físicos, como emocionais, psíquicos, como depressões, síndromes do pânico, enfim, e outras doenças físicas.
como câncer, questões de ovário, útero, ressecamento vaginal, ou seja, na fase em que ela poderia estar bem, né, livre para viver um monte de coisa que já cumpriu a maternidade, ela não sabe lidar com isso. E é por isso que a gente fala que ela se torna uma bruxa. O que é a bruxa? Ela não conseguia administrar a crise de não, vamos dizer assim, de não conseguir abrir mão da maternidade. Os filhos vão embora, a vida dela girou em torno disso, de cuidar dos filhos, e quando retira dela a função materna, ela não sabe mais que papel ela ocupa na sociedade. E isso causa muitos transtornos psíquicos. A gente chama essa crise de metanoia, a crise do sentido da vida, que gira para a maioria das mulheres em torno da maternidade. E nós somos mais do que só ser mães. Tem algumas mulheres que não são mães, não querem ser, nunca serão, né? Então, o ser mulher não pode girar em torno apenas da maternidade, entende? E aí, a questão do ser rainha, né? O que é ser rainha? O que é uma mulher se tornar rainha da sua vida? É quando ela administra essa crise, quando ela traz essa crise para a consciência e entende que eu cumpri esse papel da maternidade, né, da fertilidade, não tenho mais essa fertilidade, meu sangue cessou, para que eu viva uma criatividade. Então, eu vou trazer um novo sentido para a minha vida. Agora que meus filhos estão criados, eu posso ser livre e fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Por exemplo, fazer aula de yoga, estudar matemática, enfim, viajar, aprender outra língua. Ou seja, você ressignifica o sentido da vida. Então, ser bruxa ou ser rainha é uma atitude psíquica, é uma escolha que a gente vai fazer. A bruxa é uma escolha inconsciente e a rainha é uma escolha consciente. Ou seja, eu sou dona agora da minha vida e do meu tempo. Agora eu vou fazer o que eu quero e aquilo que traz sentido para a minha vida e para o meu viver. Caliel, a terapia ajuda muito também, né? Quem faz terapia tem mais facilidade. Mas quem não faz, eu sempre digo diálogo interno, Caliel. A vida não pode passar automatizada pela gente, né? Então eu tenho o hábito de fazer sempre a pergunta, peraí, por que eu respondi isso? Por que eu tive uma atitude como essa? Quando eu faço esse diálogo interno, eu trago para mim, eu me torno responsável pelas minhas ações e paro de terceirizar, paro de culpar os outros, né? Então, assim, eu sou responsável por tudo que faço. Então, quando eu passo a fazer esse diálogo interno, eu pergunto para mim, eu vou tornando todos os meus comportamentos e atitudes conscientes. E essa é a melhor maneira de a gente administrar qualquer crise, né? Tomada de consciência é, para mim, a coisa mais importante, porque senão fica automatizada. E a culpa é sempre do outro. O outro que erra, o outro que faz errado, eu sou sempre a vítima. Então, essa vitimização é a pior ferramenta que a gente pode usar. A autorresponsabilidade é a saída sempre. Minha querida Rosângela, obrigado pela sua participação. Algo mais que você queira acrescentar sobre o tema de hoje? Não, eu só quero dizer que torne-se consciente todo dia, né? Faça o diálogo interno e escolha ser rainha das suas vontades, realeza da sua vida, dos seus desejos. Maravilha. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Rosângela, fique à vontade para dizer suas redes sociais, sites, se você tiver, telefone, fique à vontade. Sim. Olha, vocês me encontram no Instagram, @ser.ateliê-de-cura, lá eu divulgo meus trabalhos, as imersões com as mulheres. Meu telefone é 61 98162 8454 e eu atendo online em todo o Brasil e fora do Brasil.